Olá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Entre Quatro Paredes. Hoje estou aqui com Deise Poltronieri. Poltronieri. Então, a Deise, ela é graduada em fisioterapia pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduada em fisioterapia pélvica pela Faculdade Inspirar de Curitiba. Tem capacitação em disfunções pélvicas e formação em neopompoarismo, né? Isso aí. São muitas. Algumas. Enfim, né, gente? Então, Deise, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para falar sobre tudo que envolve essa questão pélvica, essa questão de mulheres, homens e, enfim, saúde do modo geral, né? Tudo que a gente não está muito acostumado a falar, a gente vai falar hoje um pouquinho aí. Mas é um campo bem amplo, bem aberto e a gente quer levar um pouquinho de informação hoje. Essa é a ideia. Ok, então vamos começar com a primeira pergunta, gente, que é uma dúvida minha também, né? E eu acredito que as pessoas não se preocupam tanto com essa região, que é tão importante, né, para nós mulheres, para homens. E o quanto a gente não tem essa preocupação, se preocupa com o externo, se preocupa em se cuidar e não se preocupa com a região pélvica, que é a região íntima, essa região, né, que é tão importante para a saúde, não só saúde da mulher ou do homem, mas também para a saúde sexual aí do casal, né? Isso. Então, começando com a pergunta, o que é fisioterapia pélvica? O que trata? Quem pode fazer? Então, na verdade, eu escuto muito isso. Quando eu falo que eu sou fisioterapeuta pélvica, todo mundo me pergunta, tá, mas o que isso faz? Então, na verdade, ela é uma especialização da fisioterapia. Ela vai abranger as disfunções urinárias, anorretais, né, masculinas e femininas. Também as disfunções ginecológicas, sexuais, masculinas e femininas. Acompanhamento gestacional também. E disfunções, de modo geral, também, né, anorretais, miccionais, de crianças também. Então, ela é uma especialização ampla, mas pega todos os gêneros, né, crianças também, todas as fases da vida, então desde do mais novinho até lá o senhorzinho de 80 anos, a senhorinha, e vai todas essas disfunções, né, pélvicas. Então, abrange de um modo geral essa região ali e as suas disfunções que podem vir a apresentar ao longo da vida. Muito bom. E nesse segmento, assim, quando a gente trata de uma forma, falando de saúde, falando de como tratar tudo isso, é bem aceito pelas pessoas? Então, quando normalmente tem um problema nessa área, né, então seja a mulher ou o homem, normalmente ele procura um médico, né, que é o recomendado, então vá lá no seu médico, no uro, no gineco ou no coloprocto, e aí ele vai, se for o caso de ser da área da físio, então ele vai acabar encaminhando, ou o paciente pode vir até mesmo por conta, né, eu estou perdendo xixi, eu estou tendo algum problema, enfim. Aí eu posso já direto procurar o físio, mas sempre é legal dar uma passadinha no médico para ver se não tem alguma outra questão que tem que ser abordada ali. As pessoas têm muita vergonha ainda, é uma questão de região mesmo, né? Questão de criação, enfim, né? É uma coisa que essa região pélvica é uma região que, principalmente para a mulher, é uma região que a gente não olha, a gente não tem que tocar, é tudo muito proibido, é feio. Então, assim, o homem já, por natureza, ele não vai procurar, né? Quando precisa, ele já vai empurrado pela esposa. Então, é uma coisa que é normalmente uma região ignorada. A gente tem corpo do joelho para baixo, do umbigo para cima. E essa região fica meio ali. Só vou no médico uma vez por ano, vou lá, faço o meu check-in, que tá tudo ok. E se tiver algum problema, eu volto, senão tá tudo certo. Então, é uma coisa que tem que olhar e tem que prestar atenção, tem que ficar atentas. As mulheres, principalmente, são as que mais sofrem com problemas nessa região, então elas têm que ficar bem atentas. Assoalho pélvico. Qual é a influência dele na autoestima da mulher? O que pode influenciar nisso? Isso. Então, o assoalho pélvico, ele é uma rede de músculos, são 13 músculos muito pequenos, que eles estão fechando a pelve, né? Então, eles formam ali uma trama e eles têm 3 funções básicas, que é suportar os órgãos pélvicos, então o intestino, a bexiga, né, e o útero, no caso da mulher. Ele tem outra função que é segurar o xixi e o cocô, né, a continência,
urinária e fecal. E a terceira função é a função sexual, né? E a questão de relaxamento, de deixar, né? Então, tanto ter um parto natural, quanto conseguir defecar de uma maneira tranquila, quanto ter a relação sexual. Essa questão, assim, ao longo da vida, a mulher vai, né, passando por diversas fases e isso vai podendo comprometer esse assoalho pélvico. Eu digo mulher porque é muito mais comum a mulher ter problema nessa musculatura do que o homem, novamente frisando. Então, assim, todo mundo nasce bem, tudo certinho, aí ao longo da vida o envelhecimento, isso vai causando, né, o declínio dos estrógenos na mulher, então a menopausa, isso já favorece uma queda, já favorece o enfraquecimento muscular. A gestação é outro fator de risco que acaba afetando a força muscular desses músculos ali. Depois, a questão do parto, então a via vaginal ainda ocorre uma distensão dessa musculatura, então isso também causa, né, um enfraquecimento depois a longo prazo. Mulheres constipadas, que é muito comum, isso também enfraquece a musculatura. Mulheres que fumam têm uma tendência a ter um probleminha ali também mais adiante, ao longo, né? Fumo não é bom para nada, então vamos já dar uma segurada. Atividade laboral ou atividade física de muito impacto. Então, mulheres que estão nessa onda do crossfit, do correr, da caminha elástica lá do jump, isso aí tem que cuidar porque é bastante impacto para essa musculatura. Então, é uma sobrecarga desnecessária. Então, isso ao longo da vida, né, esses fatores de risco vão se somando. E aí, quando chega lá, né, no climatério, ou lá na menopausa, ou às vezes antes, a mulher vai começar a sentir que tem alguma coisa que não está legal. Então, seja... eu tenho que correr para o banheiro, ou estou perdendo xixi quando espirro, ou dou uma tossida, ou na minha relação sexual eu já não estou mais sentindo tanto prazer, não está mais legal, ou eu estou com... na hora da relação acontece aquele famoso pum pela vagina, né, o flato vaginal que a gente chama, que é aquele ar que pareceu que foi um peido, mas não foi, né? Então aquela coisa que vai dando indícios ao longo da vida. E aí é para isso que a mulher tem que estar atenta, para poder, né, ficar de olho, enfim, e procurar ajuda. Essa questão da autoestima está bem nisso que eu falei. Isso é bem constrangedor, a questão do flato vaginal, né? Tem muita mulher que paralisa e fica, meu Deus, e agora? E ela não sabe que isso advém exatamente da questão do assoalho pélvico. Se ele está trabalhado, se ele está fortalecido, ele vai conseguir, né, aderir melhor ao pênis, vai ser mais prazeroso para a mulher e para o homem também. Então, sempre tem benefícios em trabalhar ele, seja, né, saúde ou autoestima, ou enfim, né, em qualquer área. Muito bom. E esse exercício do pompoarismo, tanto homem quanto mulher pode fazer? Sim, na verdade ele é muito mais falado na mulher por questão do canal vaginal. Então, né, tem a musculatura basicamente é a mesma, né, no homem e na mulher. A diferença é que como a mulher tem esse canal vaginal, então tem uma abertura extra ali, e essa abertura extra acaba com que seja mais fragilizado esse períneo, mas também é uma via que a gente utiliza também para fazer exercício. A questão das bolinhas de Benoit que são utilizadas no pompoar, ou até os cones vaginais que são, né, que tem uns pezinhos que também pode usar para treino, eles normalmente são inseridos no canal vaginal da mulher. No homem ele vai fazer, mas não vai usar esses acessórios, mas ele também pode treinar essa musculatura. A mulher, ao longo da vida, com essa musculatura mais fraca, ela vai tender a perder xixi, a ter dificuldade, às vezes, de segurar os flatos, ou essa questão sexual ali ficar um pouquinho mais né, morna, um pouquinho, né, mais estranha, né, principalmente depois da gestação. É uma queixa bem comum. Então, o homem não vai notar tanto isso. O homem vai notar que tem alguma coisa que não está legal lá quando ele chegar, por exemplo, a fazer uma cirurgia de remoção de próstata, e aí ele pode ter perda de urina, ou quando ele vai envelhecer e vai começar a ter uma disfunção erétil, uma disfunção, né, sexual também. Aí, claro, ele sempre dá uma passada no uro para ver se não é uma questão hormonal, se não é uma questão, então, de saúde, né, relacionada à próstata. E depois, caso se verifique que é uma coisa, né, que precisa da ajuda da físio, então vai vir para físio. E a mulher, a mesma coisa. Então, alguma coisa vai lá dar visitinha no gineco e qualquer coisa depois vem lá para físio. Dor pélvica crônica. O que é isso, afinal, na verdade? Tipo, qual é a relação disso? Então, a dor pélvica crônica ela é muito abrangente. Então, ela seria uma dor na pelve que dura mais do que 3 a 6 meses. E ela pode ser de qualquer origem. Pode ser origem visceral, então, dos órgãos. Então, um problema como uma doença de Crohn, alguma questão intestinal. Pode ser por varizes pélvicas, pode ser por uma cistite, né, que é em relação, né, à da bexiga, pode ser uma doença pélvica inflamatória, pode ser endometriose, pode ser qualquer coisa
que esteja ali né, localizado na pelve, que dure essa dor seja mais longa. Normalmente ela está sempre associada a pessoas que sentem muita dor, elas normalmente têm um quadro depressivo, uma questão assim emocional ligada também. Então, é uma coisa que anda meio junto. E é uma coisa complicada, porque a pessoa tem dor e é uma coisa que não soluciona, não passa, e até ela chegar num diagnóstico e até ela ser tratada, isso, claro, com o seu médico, é uma coisa demorada. Então, é meio frustrante, meio cansativo. Quando as pacientes chegam até a físio, aí normalmente a gente faz o que com uma paciente com essa dor? A gente vai ver a causa, né, do que vem, então se é uma origem, né, muscular, que pode ser também uma origem de órgão, enfim, e a gente vai tentar amenizar isso. Então a físio trabalha muito com a questão, né, do alívio de dor. Então vai achar a causa, né, vai poder tratar a questão da dor, a questão de função, retornar à função. Então, muitas vezes o que acontece, a mulher, pela questão da dor, ela assume uma postura de proteção, uma postura antálgica, que a gente diz, então já para se proteger, para aliviar essa dor. Então a gente trabalha nessa questão postural também, na questão de manusear e manipular essa musculatura para ficar relaxada, para ficar tranquila, e a questão de dor, então tem aparelhos que ajudam nessa modulação de dor, e a gente vai ver o quadro e tratar ele da melhor forma possível. Então isso vai depender de cada mulher, de cada caso. Mas é uma questão, tem tratamento também. É uma coisa de auxílio, de ajuda. E tem a ver com o sistema reprodutor, essa dor? Tem alguma relação com isso? A questão do sistema reprodutor, assim, se a gente for falar, então, de dor na relação sexual, por exemplo, ou dor pélvica crônica. Então, a dor, como a gente falou antes, a questão da dor pélvica crônica, ela pode ser de algum outro órgão, não necessariamente envolvido com essa questão, né, reprodutora, e já a questão da dor na relação sexual, sim. Então, ali é uma dor que a gente chama de dispareunia, né, na relação sexual, que daí ela pode ser no introito, né, então na entrada do canal vaginal, pode ser mais profunda, e a gente vai ter que ver do que é isso aí. Ela pode advir de um ou mais fatores também. Por exemplo, pode ser uma falta de lubrificação, pode ser uma tensão muscular, pode ser alguma coisa hormonal, né? Então, o período pós-gestacional é muito comum, das mulheres estão indo numa bagunça hormonal, então está ainda se readaptando. Questões emocionais são bem importantes, porque se não está legal com o parceiro, vai refletir consequentemente na excitação e nessa lubrificação, e aí se não está legal vai poder causar dor. Se causou dor, na próxima relação a mulher vai lembrar, ela vai antecipar essa dor, ela já vai pensar, ai meu Deus, vai doer, ela já vai contrair a musculatura e já vai entrar num ciclo vicioso. Então, não é normal sentir dor na relação sexual em nenhuma fase da vida, é bom deixar isso bem importante. Dor pélvica crônica pode influenciar na questão sexual, sim, mas também pode não ter nada a ver. Então, é legal sempre por isso a mulher se conhecer principalmente, para ela saber o que está acontecendo, o que é normal e o que não é normal nela, para depois a gente poder ir atrás e poder tratar. Então, fica bem claro isso, não é normal ter dor, né, na relação e nem ter qualquer outra dor de um modo geral, né? O que eu sempre comento também, né, Daisy, porque as pessoas, elas têm como aquela coisa de crenças, né? Eu digo que crenças limitantes, né? Onde, tipo, tudo... se sempre aconteceu isso comigo, é normal acontecendo. Gente, não é normal, gente. Se você está um tempo já sentindo dor e você não existe se acostumar com desconforto. Então, se está desconfortável para você, procure tratar, procure alguém especialista no assunto, que saiba tratar disso de uma forma natural para você e que você não se sinta constrangido. Isso não é constrangimento, gente. Isso é algo que é saúde sexual, é para a tua autoestima, é para o teu bem-estar. Então, tem dor, tem desconforto, procure um profissional do assunto que entenda disso. Não fique esperando que seja pior e vá se acostumando com essa situação, né? Até foi bom que tu falou essa questão assim, nem sempre isso vai acontecer de cara. Essa disfunção, a gente chama assim, disfunções sexuais, né? Então, o que é uma disfunção sexual? Pode ser masculina, pode ser feminina. Ela tem 4 áreas fundamentais. Então, pode ser uma disfunção do desejo, então um desejo aumentado, um desejo diminuído ou ausência de desejo. Pode ter uma disfunção na excitação. O que seria isso? Então, na mulher é mais visível ver a questão da lubrificação, no homem pode ser uma disfunção erétil. Tem a disfunção do orgasmo, então, uma diminuição, né, da frequência ou uma falta de orgasmo, e também a questão de dor. Então, isso é uma outra área de disfunção sexual. Então, na mulher, a dispareunia, que é a dor na relação,
O homem tem doenças específicas, como a de Peyronie, que pode dar dor, ou a fimose, né, que é o excesso de pele do prepúcio, que daí é a questão cirúrgica. E na mulher também ainda tem a questão do vaginismo, que é uma coisa muito falada, ou às vezes não falada, que é o que? A impossibilidade de penetração, seja do pênis, seja do próprio absorvente interno, seja do espéculo do ginecologista muitas vezes. Então, é uma impossibilidade de ter relação sexual, um coito, né, normal, enfim, ou até de fazer um exame, né, médico. Então, é uma coisa que se a gente for pesquisar, não é tão comum de se ouvir falar, mas muitas mulheres são acometidas. E até chegar num diagnóstico, isso demora anos. Então, já tive relato de paciente que demorou 8 anos para ter o diagnóstico de vaginismo, porque cada vez que ela vai no ginecologista é uma tortura. Ela fica se preparando psicologicamente 3 dias antes, porque ela precisa fazer o tal do exame. Chega lá, dói, é horrível, ela se sente invadida, porque realmente é uma dor absurda, e aí ela pula depois do ginecologista 2, 3, 4, 5 anos, porque ela tem, né, lembra da dor e é horrível. E assim ela vai levando. E, na verdade, até chegar um diagnóstico, até ser encaminhado para um tratamento, demora. Então, essas disfunções, ou esse vaginismo, enfim, essas questões de dor, elas não são primárias. Nem sempre elas vão estar lá desde a primeira relação. Elas podem aparecer secundárias, elas podem ser essas disfunções tanto no desejo, na excitação ou na questão da dor. Ela pode surgir depois de um período específico, ser transitória, ser permanente. Ela pode ser só de uma situação específica, pode ser geral. Então, ela pode ser de várias áreas e pode ser de várias maneiras diferentes. Então, por isso que é legal, exatamente, procurar uma ajuda e ser bem avaliado para também depois poder ser bem tratado e se essa ajuda ser bem direcionada, né? Você, como fisioterapeuta, Deise, você indica, você usa dilatadores vaginais? O que isso ajuda na relação sexual da mulher e em questão, tipo assim, da saúde da pelve dela? Tá. Então, assim, no consultório a gente tem vários dispositivos. Então, tem os dilatadores, né, vaginais, que são um deles. Também tem os anais. Conforme o problema, a gente pode usar alguma coisa. A balonete no retal, tem biofeedback eletromiográfico, biofeedback pressórico, tem eletroterapia, tem vários, cinesioterapia, tem várias técnicas diferentes conforme o problema, né, apresentado da pessoa, a patologia. Então, alguns casos, o que acontece? O físio vai fazer, né, a sua parte, mas o paciente vai fazer em casa em grande parte do tratamento. Então, assim, às vezes é necessário, tem alguma estenose de canal vaginal, por exemplo, pós-radioterapia, tem algum problema, fez alguma cirurgia em canal anal ou alguma outra, né, questão também ginecológica, pélvica, que criou a cicatriz, teve aderências, teve alteração muscular, precisa dessa manipulação na região. Então, a questão do dilatador, ele vai ser de grande ajuda nisso, para conseguir alongar a musculatura, conseguir trabalhar um pouco melhor. Alguns deles também dá para trabalhar a questão de força muscular, como uma forma de resistência. Os cones vaginais é uma coisa muito falada, muito difundida. Então, eles são pequenos cones que pesam, né, tem um peso de 20 a 70 gramas, e eles são inseridos no canal vaginal, então, exatamente para dar um peso e poder ter uma propriocepção dessa musculatura, um trabalho também de força, dá para fazer com ela. Independente, então, tem vários outros acessórios e outros dispositivos que eles podem ser né, indicados e usados. A questão dos lubrificantes, então, realmente, até que a mulher não tá legal, a lubrificação dela não tá legal, ela pode se valer disso. Eu sempre digo que tudo que vai agregar positivamente para a mulher, como, né, para se descobrir, e na questão de casal, é extremamente importante. Então, eu sempre parto da questão que mulher tem que se conhecer. Ela não tem como não tem como parceiro, ou até a própria parceira, muitas vezes, saber como é que é, se ela não tem um corpo que nem o teu. Então, cada pessoa é uma pessoa, né, gosta de uma coisa, não gosta da outra, então tem que se conhecer, para depois passar para o outro. E perder esse preconceito também, né, Deise, que tipo, vou usar isso vai me fazer mal. Gente, vamos perder esse tabu, esse preconceito, essa tua crença que ou vibradores, ou produtos lubrificantes diferentes, ou algo que te ajude na relação sexual com teu parceiro, na tua felicidade, porque isso é felicidade, gente. Sexo é felicidade, bem-estar, não tem é autoestima. Nada ruim, nada... Não existe essa coisa de porque se eu for em uma loja de sexy shopping, o que vão pensar de mim? Problema é de quem vai pensar. Tipo, foda-se, gente. A gente tem uma relação, um companheiro, pessoas que têm necessidades, e eu digo assim, a gente vê na cara das pessoas quando não fazem sexo, às vezes por
por disfunções, às vezes por falta de libido, por não ter problemas emocionais. Então, vamos mudar um pouco a cabeça de vocês, abrir um pouco a mente para que colocar algo na relação. A gente gostaria de mostrar aqui para vocês esses dispositivos, né, alguns, que a gente tem tanto a Daisy como fisioterapeuta pélvica ela trata disso, trabalha com isso, como a gente tem também na Boutique Sensuale, né, gente, que vocês podem encontrar. Então, isso aqui, na verdade, o que eu tenho aqui são os dilatadores vaginais, eles são de silicone, são em 6 tamanhos, né? Então, eles são molinhos, né, tranquilos. Eles são utilizados exatamente nisso, tanto, né, no canal vaginal como no canal anal, exatamente para poder, né, aumentar ali, né, a questão da elasticidade muscular, da questão de mucosa, né, para conseguir ir trabalhando um pouco melhor em casa, que, né, muitas vezes em consultório, mas em casa também. E fora que, né, gente, além de vocês fazerem aí, né, um exercício, ainda vocês usam para brincar de vez em quando, né? Também tá liberado, gente. Né? E a questão dos cones vaginais que eu comentei antes, então, né, então são 5 cones, né, e eles têm tem um fiozinho como um absorvente interno e eles são pesados. Então, cada cor representa, né, um pezinho diferente. Ele é inserido totalmente lá no canal vaginal, né, vai ficar lá em cima. E aí, a mulher vai fazendo tanto o exercício ou só coloca ele e deixa ele lá quietinho durante o dia, né? Ela pode ficar alguns minutinhos e isso vai dando uma percepção diferente na musculatura, vai trabalhando de uma maneira diferente também. É um estímulo diferente, né? E aí ajuda nessa questão de treinar e se conhecer. A maioria das pessoas, até porque, tipo, falando da minha profissão, né, procuram esses cones e esses produtos, nesse caso, principalmente por prazer, né? Porque fulana faz pompoarismo e ela se sente muito melhor na relação. Mal sabe essa pessoa o quanto ajuda na saúde da região dela. Então, gente, assim, é saúde. Não importa. Não é para ajudar na relação. Claro, né, gente? Tudo que é para ajudar, para você se sentir melhor, para você ter um prazer mais intenso, eu diria, né? Buscando pelo orgasmo, sentir ainda mais essa relação, essa penetração, você ainda vai estar ajudando na sua saúde, na saúde íntima ali da região. O que é legal de comentar é assim, que a gente falou, muitas vezes chegam lá na loja querendo alguma coisa específica. Eu quero cone porque a fulana tá usando e foi sensacional. Mas o que acontece? Muitas vezes o que é bom pra fulana não é bom pra mim. Isso é uma coisa muito válida, gente. Porque assim, a fulana não passou todas aquelas coisas que eu falei. Gestação, né, fatores de risco ao longo da vida, ela não passou o mesmo que eu. Então, assim, às vezes a minha musculatura tá legal, ela vai poder colocar um cone e vai aguentar, vai conseguir fazer o exercício tudo certo. Mas agora, pra outra pessoa que já tá com uma perda de urina, já tá com uma tensão muscular, que aquele cone vai piorar, então, às vezes ela acha que tá fazendo uma coisa legal e não tá. Então, tem que ficar de olho nisso. Por isso que não dá pra ficar usando ou procurando por uma coisa específica. Às vezes é legal dar uma passadinha, nem que seja fazer uma avaliação só. Não precisa muitas vezes tratar. Vai chegar lá, já vai poder dizer, musculatura tá legal, não tá, precisa melhorar isso. Ou, né, aí já dá pra indicar, quem sabe procura por coisas, né, que peguem mais essa questão de trabalhar a musculatura ou uma questão mais de relaxamento, porque tu tá precisando, né, soltar mais a musculatura, ter muita tensão, então isso está provocando uma dor. Então tem que ter um pouco de discernimento. Também não dá para sair, né, usando tudo que todo mundo usa, porque tem muita coisa nova no mercado, não sabe como usa, compra, né, muitas vezes, não acho errado comprar pela internet, às vezes a pessoa tem vergonha, mas assim, não vai saber como usar, tem vergonha de perguntar, e aí acaba, às vezes, né, prejudicando, tendo algum outro problema, né? Às vezes tendo que parar no hospital, então assim, vamos ter um pouquinho de cuidado com isso. Até uma pergunta que é minha, assim, que eu já ouvi falar, eu estudando também sobre o assunto, tem alguma coisa a ver, Daisy, alargamento vaginal, por exemplo, tipo assim, chegar um tempo a pessoa, tipo assim, não conseguir segurar, tem a ver com a idade que começa a fazer sexo ou não? Isso é mito? Não, na verdade, isso é mito. Não tem nada... A idade de início da vida sexual não tem a ver com se eu vou ficar mais larga, ou a questão também de mito do parto vaginal. Porque eu não quero parto vaginal porque vou ficar larga, porque meu marido não vai mais me querer depois. Isso é bem comum, né? Então o que acontece? Isso aí é mito, por quê? Porque ou não quer dar mamar no peito porque os peitos vão cair, né? Isso. Tem várias crendices, né? Então o que a gente tem que ter em mente? O canal vaginal, ele é elástico, ele é uma mucosa, ele vai estar o tempo inteiro acopladinho ali, fechadinho, porém, quando tiver que passar um pênis
não importa, a largura vai passar, ou até a cabeça de um bebê de 10 centímetros, um bebê vai passar. Ele é elástico. Quem que vai dar essa tonicidade, essa contração, quem que vai dar esse acoplamento melhor do pênis no canal vaginal é a musculatura. Por isso que é importante trabalhar ela. Por que vai perdendo essa questão da sensibilidade ou vai ficando mais largo? Porque essa musculatura, como eu falei, no envelhecimento, mais os seus outros fatores ao longo da vida, vai ficando mais fraquinha, vai ficando mais, né, judiada, entre aspas, vai perdendo essa tonicidade, essa contração. E aí isso aí vai refletindo nessa questão sexual. O orgasmo vai ficando mais fraco ou até às vezes, né, vai ficando mais inexistente. E por isso, quanto mais forte essa musculatura, mais funcional ela está, também isso potencializa o orgasmo. Então é um plus que acaba tendo muitas vezes no tratamento de físio, veio por uma incontinência, veio por uma outra queixa e acaba a questão sexual, né, dando vários plus nisso aí. Então é uma coisa que, né, dá pra também saber isso e é uma curiosidade legal. Muito bom. Que legal, ainda bem, né, que não influencia na idade. Não, gente, não. Porque, né? E a mulher pode ter vida sexual até a idade que ela quiser, tá? Exatamente. Isso é super, né? A gente tá bem feliz com essa resposta. Aí. Menopausa, não tem nada a ver, pode continuar super linda, maravilhosa. Faça os exercícios lá, né? Tonifica, tá legal, tá lubrificadinha, vai ajudar na lubrificação, exercício também. Tem os acessórios, tá tudo certo. E até onde quiser pode levar essa vida sexual. Ótimo, né? E quanto mais, melhor, né, gente? É sexo e sexo. Uma pergunta, na verdade, mais minha, né? Uma curiosidade. A aceitação dos homens quando te procuram por algum problema, alguma disfunção, como é que é a aceitação deles e qual é a reação que eles têm diante de você? Então, a questão do homem ela é um pouco mais delicada porque normalmente ele vem de duas formas. Ou porque o médico indicou, ou porque a mulher pegou o telefone, ligou e marcou a consulta. Porque ele vir sozinho é muito difícil. Então, ele vai chegar, né, por alguma disfunção, né, anorretal, disfunção sexual, disfunção urinária. E aí, normalmente, o que eles ficam, assim, chocados do tipo, nossa, é uma mulher, ou depois, porque você é muito jovem, ou porque, né, mas assim, de qualquer forma, até hoje eu não tive nenhuma situação muito constrangedora no consultório. É difícil me constranger, porque pra mim é meu trabalho, é super tranquilo, nada do que falar, ou, né, vai ser muito chocante, eu vou achar o ó. Pra mim tudo é normal, tudo pra mim é normal e eu vou aceitar e vou colocar aquilo no contexto da pessoa e vou ver o que eu vou trabalhar com aquilo. Mas assim, o público tá se informando mais, tá começando a vir, tá conhecendo a físio, né, nessa especificidade. Então assim, que nem eu falei, é muito difícil chegar o homem pra mim. Mas assim, seja via médico ou via, né, a esposa, eles estão vindo, estão vendo que tem melhora, que tá dando resultado. E é isso aí, o pessoal vai falando, né, vai conversando. Até porque o homem é totalmente despreocupado com isso, né, gente? Tipo, eles vão perceber, tipo assim, um problema que tem quando tratar do sexual, né? Isso aí. Quando, né, chegar no ponto, tipo assim, nossa, não tô dando no couro, né? É isso aí. Eles podem estar perdendo xixi muitas vezes, não incomoda. Eles podem estar com um problema de não conseguir evacuar, não incomoda. Eles podem... Agora, tocou na questão sexual, eles vêm correndo. Então é uma coisa assim, batata. O homem, quando mexeu no sexual, é aí onde ele vai procurar. Até então, às vezes, ele faz corpo mole, né? Ele não se preocupa, não vai atrás. A mulher já é o contrário. A mulher, até chegar na sexualidade, para ela procurar por questões sexuais, demora. Ela vai antes por outros fatores, outros motivos, e a sexualidade fica lá. E aí vem aquele assunto que eu sempre digo, né? Leva um chifre e não sabe por quê. Né, gente? Então. Gente, assim, eu quero agradecer pela tua presença, Deise. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Muito feliz pela tua participação aqui. Muito obrigada a quem nos assiste. E até o próximo programa.